História bíblica narrada de forma tranquila, pensada para momentos de descanso e reflexão. Uma história para ser ouvida quando o dia já terminou, quando os sons diminuem, quando a luz se apaga aos poucos e o silêncio começa a ocupar o espaço do cansaço. É uma história sobre cuidado, sobre proteção em meio à incerteza e sobre um Deus que preserva a vida, mesmo quando o mundo parece fora de ordem. Houve um tempo em que o mundo já não se parecia com aquilo que havia sido criado no princípio. As pessoas haviam se afastado do caminho do bem. A violência havia se espalhado. O coração humano estava cheio de confusão, de escolhas apressadas, de pensamentos que não produziam paz. A terra, que havia sido criada com ordem e beleza, estava agora marcada pela desarmonia. Não havia mais silêncio interior, não havia mais cuidado uns com os outros. E a criação, que havia sido feita para refletir o amor de Deus, sofria com as decisões humanas. Mas mesmo naquele cenário, Deus continuava observando. Nada lhe escapava. Nada estava fora do seu olhar atento. E no meio daquele mundo agitado, havia um homem que caminhava de forma diferente. Seu nome era Noé. Noé não era apresentado como alguém poderoso. Não era conhecido por sua força ou por sua posição. Ele era conhecido por algo mais simples e mais profundo. Ele andava com Deus. Enquanto o mundo seguia seu próprio caminho, Noé escolhia ouvir. Enquanto muitos ignoravam a voz da consciência, Noé preservava o silêncio necessário para obedecer. Deus falou com Noé, não com gritos, não com pressa, mas com clareza. Disse que a terra seria purificada. Disse que a violência não permaneceria para sempre. Disse que a vida precisava ser protegida. E Deus confiou a Noé uma tarefa incomum: construir uma arca, uma grande embarcação, não para viagens, mas para preservação. A arca não era apenas madeira, ela era um sinal de cuidado, um abrigo preparado antes da tempestade. Noé começou a construir, dia após dia, sem pressa, sem atalhos. A madeira era colocada com atenção. Cada medida seguia exatamente o que havia sido orientado. Nada era improvisado. Enquanto Noé construía, o mundo ao redor seguia indiferente. Alguns observavam com curiosidade, outros com desprezo, muitos com indiferença. Mas Noé continuava. A arca crescia lentamente, como cresce tudo aquilo que nasce da obediência. Não era uma obra apressada, era uma obra paciente. Cada martelada era silenciosa, cada encaixe carregava propósito. A arca não era feita para impressionar, era feita para proteger. Quando a arca estava pronta, Deus chamou os animais. De todos os lugares, de todos os tipos, eles vieram. Não houve correria, não houve confusão. Cada criatura encontrou seu lugar. Cada par entrou na arca, como se obedecesse a uma ordem invisível. A criação reconhecia o cuidado do Criador. Noé, sua família e os animais entraram. E então a porta foi fechada, não pelas mãos humanas, mas pela vontade de Deus. A arca agora estava selada. O abrigo estava completo. E então, o que nunca havia acontecido antes, começou a acontecer. A chuva caiu. Não veio de forma brusca, mas constante. Gota após gota, som após som. A terra absorvia a água, os rios transbordavam, os mares se agitavam. Do lado de fora, o mundo enfrentava as consequências de suas próprias escolhas.
Do lado de dentro, havia silêncio. A arca balançava suavemente, mas permanecia firme. As águas subiam, mas não alcançavam aqueles que estavam protegidos. A madeira rangia, mas não cedia. O cuidado de Deus sustentava tudo. Dentro da arca, a vida continuava. Os animais repousavam. A família de Noé permanecia unida. Não havia luxo, não havia excesso. Havia apenas o necessário. A arca não era um lugar de conforto, mas era um lugar de segurança. O som da chuva preenchia o ambiente. O balanço constante convidava ao descanso. Mesmo em meio ao julgamento do mundo, havia preservação da vida. Deus não havia esquecido sua criação. Ele estava restaurando. A chuva cessou, mas as águas permaneceram por muito tempo. Dias se passaram, depois semanas, depois meses. A arca continuava flutuando, levada por águas que já não tinham força destrutiva, apenas movimento. O tempo dentro da arca ensinava algo importante. Nem toda a proteção é imediata. Às vezes, é preciso esperar. Esperar com confiança. Esperar com paciência. Esperar em silêncio. Noé não abriu a porta antes do tempo. Ele aguardou. Quando as águas começaram a baixar, Noé enviou aves para observar. Primeiro uma, depois outra, até que em um momento tranquilo, um sinal surgiu. Uma folha verde, um pequeno ramo. A vida estava retornando. A terra respirava novamente. Não era ainda o fim do processo, mas era a promessa de que a restauração havia começado. No tempo certo, Deus chamou Noé para sair da arca. A porta foi aberta, o ar renovado entrou. A luz tocou novamente o interior da embarcação. Os animais saíram. A família saiu. A terra estava diferente, mais silenciosa, mais limpa. E ali, naquele novo começo, Deus reafirmou seu cuidado. A vida havia sido preservada. A esperança havia atravessado a tempestade. Deus estabeleceu uma promessa. Disse que a destruição não seria o fim. Disse que a vida continuaria. Disse que seu cuidado permaneceria sobre a terra. E como sinal dessa promessa, um arco surgiu no céu, não como ameaça, mas como lembrança. Uma lembrança de que Deus guarda, Deus protege, Deus preserva. Mesmo quando as nuvens aparecem, mesmo quando o mundo parece instável. Agora, enquanto a noite se aprofunda e os sons se afastam, lembre-se, a arca foi construída antes da tempestade. O cuidado veio antes do caos. O mesmo Deus que protegeu a vida naquele tempo, continua cuidando hoje. Mesmo quando tudo parece incerto, há abrigo. Mesmo quando o mundo se agita, há proteção. Assim como a arca flutuou sobre as águas, o cuidado de Deus sustenta a vida sobre qualquer tempestade. E assim, podemos descansar, sabendo que, mesmo no silêncio da noite, Deus continua guardando, protegendo e preservando aquilo que ama.